A gente veio aqui falar dos direitos humanos nos 200 anos de independência do Brasil. É o projeto Brasil e os Direitos Humanos, visões sobre dignidade humana e direitos em 200 anos de independência. Como a gente está aqui para refletir sobre os direitos humanos nos 200 anos de independência do Brasil, a gente veio para um lugar cheio de conhecimento, para que a gente pudesse conduzir a nossa pesquisa. Bom, uma primeira questão é a gente tentar definir minimamente o que seriam os direitos humanos ou os direitos fundamentais. Há muito tempo na história existe a discussão de haver direitos fundamentais, que seriam para todos os seres humanos, desde a Grécia. Mais fortemente no século XVIII, com a Revolução Francesa e com a independência americana, esse tema volta a ser um tema muito discutido, e no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com os movimentos abolicionistas, e o termo vai se consolidar apenas em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento assinado numa Assembleia da ONU em 1948, reunindo na época mais de 50 países, hoje são muito mais os signatários. É um documento assinado por esses países que se comprometem cada Estado se compromete a fazer valer esse documento. Bom, se a gente está falando dos direitos humanos ao longo da história, ao longo dos 200 anos de Brasil, o fundamental é a gente abordar, eu acho, primeiramente o marco principal dos direitos humanos, que é a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Ela começa com um artigo falando da dignidade humana, liberdade e igualdade, contra a discriminação, com direito à vida, liberdade, segurança, não ser submetido à escravidão, tortura e por aí vai. São 30 artigos que compõem essa declaração. Como primeira ideia para a gente refletir sobre os direitos humanos em 200 anos de independência do Brasil, eu fui procurar conversar com pessoas do universo do direito, como, por exemplo, a juíza e escritora Andréa Pachá. Bom, a história do Brasil é muito anterior ao conceito formal de direitos humanos, porque a origem do conceito formal de direitos humanos surgiu depois da Segunda Grande Guerra, quando o mundo devastado entendeu que precisava construir uma rede de proteção, uma rede que impedisse que aquele horror voltasse a acontecer em um outro momento da humanidade. Então foi nesse contexto que formalmente os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi promulgada. E a independência do Brasil, né, é muito anterior a esse período. Mas ainda assim existe um sentimento de humanidade, de direito e de justiça que antecede a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Cecília Meirelles tem uma poesia, eu não sei se eu vou lembrar, mas ela diz que a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta.
que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Eu acho que os direitos humanos têm essa pegada dessa liberdade da Cecília Meirelles. São direitos que a gente não precisaria explicar para que fossem entendidos por quem é humano e por quem convive humanamente com os seus iguais. Mas, ainda assim, a gente vê que não é tão claro esse conceito, porque ao longo desses 200 anos a relação com o poder muda, a relação do convívio social muda, e isso impacta diretamente na proteção de direitos que nós imaginávamos que deveriam ser iguais para todas as pessoas que vivem, que respiram e que se reconhecem como humanos. Ao longo desses 200 anos, nós avançamos bastante no reconhecimento dos direitos fundamentais, especialmente na nossa última Constituição e mais recente, que é a Constituição de 88, que não deixou de fora nenhum dos direitos fundamentais. É claro que ao longo dos 200 anos nós tivemos alguns avanços, nós tivemos retrocessos também durante as ditaduras que nós vivemos aqui, mas na relação trabalhista, na relação do direito do trabalhador, isso foi fundamental, a afirmação formal desse direito, né? O fim da escravização, que ao longo do tempo veio ganhando mais consistência na construção normativa, até chegar ao que nós temos hoje, que é a necessidade de abominar o racismo em todas as suas formas. São redes de proteção e de inserção que foram sendo construídas ao longo dos anos. A sensação que eu tenho é que houve uma intenção deliberada de gastar o termo de direitos humanos e de levar esse termo para representar o oposto do que ele representa. Isso foi deliberado porque se convencionou gastar o termo direitos humanos a pretexto de garantir a segurança das pessoas. Então, todas as vezes que você envolve o sentimento de insegurança e o sentimento de medo, a população é mais, mais permeável a alguns tipos de fantasmas. E ainda na área do direito, a gente foi conversar com a professora Alexandre Alexim, que é a professora de Direito Internacional e de Direitos Humanos. E aí achei aqui o livro René Cassin e os Direitos Humanos. O René Cassin, que foi um importante participante da Declaração dos Direitos Humanos em 1948, representante da França, um jurista muito importante nessa área. A evolução dos direitos humanos, assim como os direitos fundamentais, no início do século XIX, foi muito lento, ou seja, uma evolução muito não era observada por grande parte da sociedade como um todo, principalmente as minorias. Assim como a Constituição de 1824 e o Código Criminal de 1830, havia previsão da pena de morte no Brasil, no direito brasileiro. Então, havia a pena de morte, a pena que era aplicada por meio do enforcamento. Era uma pena que só foi abolida no Brasil após a instituição da República em 1889. Nós só vamos ter uma evolução, eu digo, maior a partir da Segunda Guerra Mundial, com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a criação da ONU e de vários tratados internacionais sobre direitos humanos que surgiram após esse período do pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Constituição Republicana, nós vamos encontrar alguns direitos já estampados, como direito à vida, direito de propriedade, direito de ir e vir. São direitos fundamentais, direitos humanos, mas vamos, ao longo das décadas, encontrar algumas evoluções. Nós tivemos, principalmente no período do Getúlio Vargas, podemos dizer, uma evolução nos direitos, que nós chamamos de direitos de segunda geração, direitos humanos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. No período que nós vamos ter no Brasil, a criação da carteira de trabalho, da previdência social, de direitos trabalhistas, que os direitos trabalhistas e o direito previdenciário são direitos humanos também, que estão estampados, inclusive, atualmente na própria Carta das Nações Unidas e depois referendado pelo Pacto de Nova York de 66, que é o
Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Também nós vamos encontrar no sistema interamericano o Pacto de São Salvador, que é um pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, também ratificado pelo Brasil, que fala da questão do direito ao trabalho e o direito à previdência social. Então, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu estudo, nós vamos ter uma evolução mesmo nesses direitos a partir, né, da Segunda Guerra Mundial e depois com a criação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte do sistema. Eu levo até os alunos de direito, aos alunos de relações internacionais, o que são os direitos humanos, o que é uma afronta a um desses direitos. E muitas pessoas no Brasil e no mundo, eles não sabem o que são os direitos humanos, que são direitos inerentes a qualquer ser humano. Não é um direito para uma certa classe de pessoas, não, são direitos inerentes a todos, né, de uma forma geral. Sabemos, claro, que existem alguns grupos sociais menos favorecidos que têm ali uma proteção diferenciada, que nós chamamos dos direitos das minorias, que entram ali a questão racial, a questão LGBTQI+, a questão das mulheres em si. Então, você tem ali um direito para todos, indistintamente, mas temos que entender que temos alguns tratados de proteção a alguns grupos em especial. Desde 1824, a primeira Constituição monárquica, a Constituição de 1891, a republicana, a Constituição de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967 e, posteriormente, de 69, que foi o AI-5, que foi até hoje. Se discute se foi uma emenda constitucional ou se foi uma nova Constituição, porque o AI-5 veio para abolir direitos humanos, ou seja, direitos fundamentais. E dentre todas as constituições, aqui eu, por exemplo, posso citar, com relação ao grande avanço na Constituição de 88, foi trazer a igualdade de direitos entre homens e mulheres, porque nas constituições anteriores, né, desde o início do século passado, desde a republicana, as mulheres não tinham direito a voto. As mulheres eram relativamente incapazes no Brasil. Elas só passam a ter direitos após a criação do Estatuto da Mulher Casada, que ela passa a ter direito a voto. Então, as mulheres não tinham direitos. Então, a Constituição traz a igualdade de direitos entre mulheres e homens, igualdade de direitos entre filhos adotivos e filhos biológicos, a igualdade de direitos entre filhos havidos no casamento e os filhos não havidos no casamento, que eles não tinham direito à herança. Os filhos adotivos também não tinham direito à herança, nem sequer pensão alimentícia para os filhos havidos fora do casamento. Então, nós temos uma Constituição extremamente garantidora de direitos fundamentais, os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou, e mesmo assim esses direitos não são respeitados, eles são violados dia a dia. A gente também pensou em entrevistar alguém da área da literatura brasileira, para que a gente pudesse refletir, ao longo desses 200 anos de independência do Brasil, como esse tema apareceu na literatura, quais os principais autores que abordaram o tema direta ou indiretamente. E aí nós fomos conversar com a professora Vera Fulan de Figueiredo, uma especialista em literatura brasileira. Bom, eu diria que esse tema é recorrente, mas não de uma forma direta. A maior parte das vezes ele está sendo abordado de uma forma indireta, né? Se a gente considerar que a questão dos direitos humanos passa pelo respeito ao outro, né? Por considerar o outro um igual, né? Por não tirar do outro a sua humanidade, essa questão, então, a gente pode dizer que essa questão vem sendo trabalhada ao longo da literatura brasileira. Um nome que é incontornável quando a gente pensa nesse tema é o do Castro Alves, né, com sua poesia abolicionista. É um nome do romantismo brasileiro, é um momento em que se procura consolidar a nossa independência culturalmente. Havia independência política, mas era preciso consolidar a nossa independência em termos culturais, né? E o Castro Alves, dentre os escritores românticos, talvez possa ser considerado aquele mais preocupado com a questão humanitária, a questão
dos direitos humanos, na medida em que a poesia dele se voltou contra os horrores, como no poema Navio Negreiro, né, que todos conhecem, contra os horrores da escravidão. Quer dizer, saindo do romantismo, desse momento importante, a gente pode pensar no Lima Barreto, que é outro grande escritor preocupado com as questões racistas, né? O Lima Barreto era negro e a literatura dele denuncia o racismo, né? Desde do romance, você pode pegar o romance Clara dos Anjos, a frase final desse romance, a personagem é uma mulher negra, que é como se fosse um alter ego feminino do Lima Barreto, né? E a última frase do romance, ela diz, não somos nada nessa vida, falando dos negros, da mulher, da condição dela. Assim termina, o romance termina com essa frase. Aí um escritor também que é incontornável quando falamos desse tema é o Graciliano Ramos, né? E, sobretudo, o Vidas Secas. O Vidas Secas é um romance que mostra, trabalha as questões sociais do sertão, né, do Nordeste, e aponta a invisibilidade daquele homem pobre, sertanejo, sem oportunidade para galgar qualquer melhoria na sua vida, né? Nós temos ali um século XIX com Castro Alves como um expoente dessa questão, né? Temos o início do século XX com o Lima Barreto, temos década de 30, com 40, com o Graciliano Ramos, né? E temos, talvez, Graciliano e João Cabral talvez sejam os meus preferidos, né? Quando queremos pensar escritores envolvidos com as questões sociais e humanas, nós temos o João Cabral com Morte e Vida Severina, que é de 1955, um poema de 1955. E se caminharmos mais no tempo, podemos ir para 1977, quando a Clarice, que não era uma escritora de questões sociais, era as questões da literatura da Clarice, de um modo geral, eram mais filosóficas, existencialistas, publica A Hora da Estrela, né? E coloca a grande questão, a crise da representação do outro pelo escritor burguês no romance, né? Através da construção da Macabeia, que, como o Severino, é uma ninguém, né? Só que a Macabeia seria o Severino que vem para a cidade, vem tentar a sorte na cidade, né? E vai encontrar a mesma exclusão, as mesmas barreiras, né? E se caminharmos mais para frente, mas não tanto, né? Que a Hora da Estrela é em 77, mas eu não posso deixar de falar nesse conto, é O Cobrador, do Rubem Fonseca, né? Que aí você já tem a realidade do espaço urbano, da cidade grande, um indivíduo nascido e criado na cidade grande, excluído também, sem nenhuma visibilidade, e que vai tomar a decisão de cobrar tudo aquilo que não lhe dão, né? O não reconhecimento de que ele é um ser humano, que ele tem direitos, né? E aí o cobrador passa, a partir daquele momento, a se vingar, né? A matar, não para roubar, mas para dar o troco para a classe dominante. Se caminharmos para a literatura contemporânea, vamos continuar tendo esse tema, essa preocupação. Podemos citar, aí, dando um pulo, né? O Sol na Cabeça, o livro do Giovanni Martins, um conto maravilhoso chamado Espiral, né? Que é um menino que mora numa favela da Zona Sul e que narra como, quando ele chega no ponto do ônibus, as pessoas seguram as bolsas, como ele sente o racismo em todos os gestos das pessoas que moram na Zona Sul e têm condições financeiras abastadas, etc. Então, esse conto Espiral, não só esse conto, mas do Sol na Cabeça de Giovanni, é um conto também que é agudo nessa questão. Se quisermos também, em 2019,
O Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, que é um romance. Aí voltamos para o mundo agrário, né, em que as pessoas trabalham de sol a sol apenas para morar e comer, não há a menor perspectiva de salário, né? E isso é bem trabalhado no romance também. Então, eu acho que eu tentei fazer uma trajetória, né, de como esse tema é recorrente, como ele, a cada momento, ele vai ser enfocado do jeito, né, que aquele contexto social e político induz, motiva, mas ele é pontual, ele é recorrente. Mas haveria, para fechar, talvez, uma última questão, só para deixar como uma pergunta, né, que é se o direito à literatura pode ser incluído dentre os direitos humanos, né? Se são direitos humanos, a moradia, a alimentação, a saúde, né? Ter direito à literatura deveria ser incluído na Declaração dos Direitos Humanos? Parece que sim, né? Porque o homem também não vive sem sonhar. E sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma coisa que muito pouca gente sabe é que houve um brasileiro que teve uma importante participação na Assembleia da ONU, onde essa declaração foi assinada, que foi o Austrégésilo de Ataíde, jornalista, que depois viria a ser presidente da Academia Brasileira de Letras por mais de 35 anos. E nesse livro aqui, que foi escrito pelo Cícero Sandrone e pela Laura Sandrone, filha do Austrégésilo, a história do Austrégésilo é contada. E num dos capítulos desse livro, o Cícero e a Laura dedicam a nos contar a participação do Austrégésilo em 1948 em Paris, onde ele foi como um dos representantes da delegação brasileira e acabou virando o orador do evento de lançamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos e se tornou um amigo pessoal da senhora Roosevelt, que era uma importante figura naquelas reuniões da ONU. Belarmino Augusto Austrégésilo de Ataíde foi um jornalista que, desde a juventude, participou de movimentos revolucionários. Na Revolução de 30, ele foi para São Paulo como jornalista dos Diários Associados e lá ele aderiu à Revolução de 30. Em 48, veio a Convenção nas Nações Unidas, que se realizou em Paris. Ele foi indicado como um dos membros da seleção brasileira, do grupo brasileiro, como um jornalista que foi defensor dos direitos humanos. Ele era o delegado brasileiro, um dos delegados. O João Neves da Fontoura, que era também o chefe da delegação, o indicou como o orador que fez a apresentação da Declaração dos Direitos Humanos na reunião da ONU que se realizou em Nova York. E aí ficou muito amigo da viúva do presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que chegou até a convidá-lo para aceitar a natalidade americana, porque assim ele seria nomeado embaixador. Mas isso não aconteceu. Meu nome é Laura Sandrone, eu sou filha do Austrégésilo de Ataíde, da dona Jujuca, e fui com eles quando papai foi representante do Brasil na ONU. E eles tiveram a gentileza de me levar. Eu tinha, acho que 13 ou 14 anos na época. Foi uma viagem, claro, inesquecível, né? Para uma menina dessa idade ir para Paris. E quase todos os dias a gente ia para a sede da ONU, onde estavam reunidos, e ganhávamos uma coisa de ouvido, assim, ficávamos ouvindo os discursos
daquele pessoal todo que estava lá, de todos os países do mundo, né? Foi uma viagem que me abriu muito para o mundo, né? Foi muito legal. Meu pai era um cara que discursava muito bem, era uma coisa da natureza dele, né? Então, realmente, ele falou muito com todo mundo sobre o Brasil, o que é que o Brasil representava no mundo, enfim, foi uma coisa muito legal. Eu fiquei muito feliz de ver isso tudo, né? Que ele teve muito cartaz, como se dizia na época, teve muito cartaz, pôde fazer muitas coisas, as pessoas ouviam o que ele dizia, né? E ele tinha sido seminarista, né? Eu acho que isso influenciou a vida dele. Ele não quis ser padre, casou, teve filhos, etc. Mas a cabeça dele era uma cabeça de seminarista, né? Ele tinha muito respeito pela religião, embora dissesse que não acreditava mais em nada, mas tinha respeito pelos que acreditavam, né? A gente também entrevistou pessoas da área artística que tenham projetos que envolvam os direitos humanos. Bom, esse projeto é um espetáculo de teatro chamado Três Maneiras de Tocar no Assunto, que foi escrito por mim em 2018 e que estreou em 2019. Ele foi dirigido pelo Fabiano de Freitas e eu fazia como ator, era um monólogo, era um solo. O espetáculo abordava a homofobia na sociedade moderna. Dividido em 3 partes, eram 3 solos que abordavam a homofobia no ambiente escolar, a homofobia com a repressão policial e como política de Estado. Então, isso veio, essa divisão, a escolha desses olhares, veio a partir da leitura de um livro chamado Homossexualidade, uma História, de um americano chamado Colin Spencer, que traça uma história da homossexualidade desde as sociedades primitivas até o surgimento da AIDS. Nesse livro, o Colin Spencer fala que o Estado homofóbico surge, que ele chama de Estado homofóbico, surge a partir do século XIV, com a junção da Igreja com o governo. Até então, nas sociedades anteriores a essa, Grécia Antiga, Roma, Egito, a homossexualidade era aceita, era vista, podia até não ser vista com muitos bons olhos, porque varia muito, né, de sociedade para sociedade, de organização para organização a maneira, mas nenhuma delas era crime, em algumas era totalmente aceita, em algumas era desejada, fazia parte do processo de amadurecimento, então isso passa a ser visto como pecado, como crime a partir do século XIV. As pessoas se comovem muito. A primeira parte, que é a parte sobre bullying, bate muito nas pessoas, porque o bullying é uma coisa que vai para além da homofobia, né? Entre pessoas que sofreram, que não são gays ou lésbicas ou trans, mas que sofreram bullying por outros motivos, né? Na verdade, a peça é uma peça sobre intolerância. Então foi uma experiência muito reveladora do poder que essa violência tem sobre as pessoas e do estrago que ela causa, sabe? Então isso me alimentou muito para falar. Eu faço esse espetáculo com sangue nos olhos, sabe? E eu acho que eu vejo as pessoas com necessidade de falar disso. O que eu não faço hoje, faço o Jean, não faço o Jean. Eu me utilizo das palavras do Jean, porque é uma colcha de retalhos de palavras do Jean, tiradas de discursos dele durante 8 anos que ele foi deputado. E vejo a luta que o Jean teve pelos direitos humanos e o quanto ele sofreu por isso, né? O ódio que ele provocava por conta de ser um defensor de direitos humanos, né? De que maneira os direitos humanos podem deixar de ser uma abstração, um texto, para ser realidade? Porque se você olha a Declaração dos Direitos Humanos, o direito à vida,
direito à saúde, à educação, ao trabalho remunerado, nada disso é respeitado. E o fato de existir a Declaração dos Direitos Humanos não faz com que eles aconteçam, né? De que maneira eles podem passar a ser uma realidade e não só uma teoria. Quando eu fiz todo o processo de pesquisa, estudo para a montagem do espetáculo Lima Entre Nós, a gente queria falar sobre o Lima Barreto, sobre esse personagem, sobre essa figura, mas queria falar também sobre todas essas questões que estão em volta do racismo. Como o racismo atua em minúcias de detalhes tão profundos e tão dolorosos, né? O Lima é uma figura importantíssima para a história do país, é um cidadão preto que se colocou, se posicionou como homem preto da periferia ou do subúrbio do Rio de Janeiro, desde sempre, em todas as suas obras, ele foi sempre escrever sobre isso e no lugar, assumindo esse lugar na sociedade. A gente tem um país, né, que passou por esse momento histórico de independência, mas que na verdade não deu ao povo preto uma independência real, porque já desde o momento do processo de abolição, quantas reuniões, quanto trabalho se construiu em volta desse processo da abolição do Brasil. A abolição da escravatura foi um processo doloroso que envolveu muita gente por muito tempo. E aí a gente não vê a história consagrando todos esses personagens e, além disso, a gente vê, visualiza, enxerga, tem dados que comprovam isso, que tudo que se foi pensado para dar uma independência real, né, para ser comemorada a independência concreta dentro desses 200 anos do povo preto, não aconteceu, porque tudo que foi pensado e planejado foi retirado do projeto de lei. A Lei Áurea tinha uma série de artigos, ela foi pensada, planejada para indenizações, para tudo que se era necessário e básico para aquela liberdade a uma enorme mão de obra de trabalhadores braçais que estavam exercendo há 300 anos uma mão de obra forçada, mais de 300 anos. E nada disso aconteceu. Então, esses avanços e conquistas que a gente tem, que a gente comemora hoje, eles ainda são poucos, eles ainda são pequenos. Hoje deveria se fazer isso, estudar todas as leis que foram criadas pré-abolição e pós-abolição. Esse recorte deveria ser feito obrigatoriamente em todas as escolas, porque quando começa a avançar essa campanha de direitos humanos para que os humanos que vieram de África e os humanos que nasceram descendentes diretos desses humanos escravizados que foram arrancados do seu continente e vieram para fazer trabalho forçado aqui, quando se começa a discutir a possibilidade de que essas pessoas se tornassem libertas, houve ali uma cautela, um medo, um pânico de que isso realmente acontecesse. Leis que proibiam que negros tivessem posse de terra, leis que proibiam negros de acessar a escola pública, várias e várias leis, desde antes do processo da abolição até o pós-abolição, elas foram pensadas já nessa escala de futuro do que poderia acontecer se em algum momento essas pessoas, esses seres humanos passassem a ter algum tipo de direito. Então, para se prevenir contra essas pessoas, contra o acesso dessas pessoas a vários direitos, uma série de leis foram sendo criadas.
Então, quando a Lei Áurea ela acontece, ela já acontece a partir de uma camada de proteção das elites que favorece as elites. Isso são dados, são fatos. As pessoas podem ficar chateadas, podem não gostar dessa questão, mas isso é um fato. As leis foram criadas, as leis estavam lá. Então não adianta a gente dizer assim, mas foi fulana que pensou e que quis e que concedeu e que dignamente doou esta benesse. Não foi. A gente pode estudar e a gente pode ver os documentos, os dados históricos. E para cada um dos entrevistados eu apresentei a seguinte questão. Em 200 anos de história do Brasil, como caminharam os direitos humanos ou a ideia de direitos humanos na sua área? Em 200 anos de independência do Brasil, os direitos humanos do negro, da negra, dos cidadãos afro-brasileiros, eles nunca foram e não são respeitados como deveriam. Nós temos uma dívida histórica, isso não é uma falácia, é um fato concreto. A independência histórica desse país, né, o movimento da independência, ele também deve muito à população preta, aos que foram para as frentes de batalha, aos que se alistaram sonhando com a carta de alforria, e a todos e a todas que batalharam em várias frentes de ação, sonhando com um Brasil que fosse independente e que pudesse dar independência aos sonhos das pessoas pretas. E isso não aconteceu, porque todos os documentos nos provam e nos mostram todas as estruturas que foram sendo pensadas e elaboradas para tolir, impedir e cercear os direitos dos humanos pretos que viveram no Brasil desde a sua vinda de África até os dias de hoje. Em 200 anos de Brasil se andou muito pouco. A gente vê que a escravidão acabou em 1888, mas a escravidão, na prática, a relação com a população preta, entre brancos e pretos, é basicamente a mesma, maquiada, evoluída um pouco. Eu acho que agora a gente está chegando num ponto em que um caso de racismo na rua é notícia do Jornal Nacional. Em 200 anos de independência, apesar de existir uma Constituição focada nos direitos fundamentais e vários tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, eu verifico que temos que alcançar muitos direitos, evoluir, inclusive na implementação de tais direitos no Brasil. Em 200 anos de independência do Brasil, a literatura revela o quanto avançamos pouco, na realidade, nessa luta por igualdade. Em 200 anos de independência do Brasil, o que se percebe é o desejo de um país se emancipar, ser cada dia menos desigual e investir de uma forma mais efetiva na afirmação dos direitos humanos que devem ser garantidos a todas, todos e todes. Depois de conversar com várias pessoas sobre os direitos humanos nos 200 anos de Brasil, a gente percebe que eles são muito mais um anseio, um desejo, do que uma realidade, do que algo percebido pelas pessoas no seu dia a dia. Então eu acho que a gente percebe que é importante continuar estudando sobre esse tema para que ele se transforme mais em realidade do que em teoria. Vamos lá?